Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, beleza? Prazer, meu nome é Ednilson Gomes, eu sou o criador do canal Sonhando com o Futuro, eu sou estudante de biologia é, e estudei um monte de outras coisas aí, como agroecologia, biotecnologia e fiz alguns cursos de muitas horas em várias outras coisas aí, mas no entanto, o que realmente vale a pena de todo esse histórico é o fato de o estudo ter sido uma base fundamental para mudar a minha vida e eu sempre que faço os meus vídeos aqui, eu faço questão de ressaltar essa ideia. Peço desculpa a vocês por estar usando esses fones de ouvido, né? Mas é que teve, acho que um abençoado que desligou o som do sistema do computador, né? Do notebook. E aí agora só está sendo possível reproduzir o som a partir do uso dos meus fones de ouvido, que não são nem tão modernos assim, né, pessoal? Mas então, pessoal, eu geralmente passo aqui, faço esse registro dessa trajetória que estou fazendo. Eu geralmente costumo dizer que é quase uma odisseia, né? Porque, cara, é muito tempo. Eu acho que se for somar, desde o dia que eu nasci até aqui, tem muita coisa para ser contada. Se for contar somente as partes realmente que valem a pena, já dá de escrever um livro de 50 páginas que provavelmente vai chamar a atenção de alguém. E, inclusive, a minha atenção, né? Ver como as coisas aconteceram até aqui me leva a acreditar piamente e fielmente que realmente existe um ser superior que rege a existência da humanidade na Terra e faz com que as coisas deem certas. E apesar de existir uma força opositora sobre, entre tudo isso, mas a força do bem, né? O Deus que rege este universo sempre está aí à frente e prevalecendo sobre todos os desafios e combates que temos enfrentado. E eu sou grato a Deus por isso, e todos os dias tenho que ser e tenho que agradecer por isso e confessar isso diante de todos aqueles os quais eu estiver. E eu sou grato a Deus porque o meu pai foi uma pessoa bem ausente diante de todo esse processo, talvez justamente pela questão que eu sempre destaquei, né, que é a questão da socioeconômica, questão econômica. Meu pai nunca teve uma condição boa, minha mãe também não, mas se disponibilizou a enfrentar essa situação de forma tão valente e tão corajosa quanto o meu pai. Mas é isso. Entre nós, seres humanos, na sociedade que vivemos, você tem três opções. Uma, você enfrenta, você se junta às pessoas que fazem, por exemplo, oposição, ou você faz, é, ou você faz qualquer outra coisa aí, faz outra coisa, né, que eu esqueci agora, mas tem três opções. E uma dessas opções é a fuga, ou você se junta a, ou você foge, ou você se junta aos inimigos, ou você luta a favor daquela situação. São essas três aí. E meu pai escolheu a fuga, né? Até mesmo porque essa questão de dele viver distante da gente na infância andou levando ele a, a escolher, né? Não se aproximar tanto, porque perdemos os vínculos de fato, e esses vínculos socioafetivos, né, familiares, eles de fato precisam ser incentivados. E isso é uma questão jurídica que hoje encontra-se uma dificuldade muito, encontra-se muita dificuldade de conciliar e de chegar a um acordo entre, por exemplo, os pais que se separam, né, e têm filhos. Enfim, é uma questão muito complexa, inclusive, de falar, mas eu vivi essa situação durante toda a minha infância. E hoje, eu com 34 anos, né, já, por exemplo, procuro aí, por exemplo, saber como, por exemplo, de alguma forma reatar esse vínculo e não olhar muito para o passado, uma vez que eu posso, de alguma forma, fazer com que esse passado de luta da minha mãe ele valha a pena em relação ao que aconteceu até hoje. E também ir até, por exemplo, o meu pai, né, e fazer com que ele, de alguma forma, veja que
essa não foi a melhor escolha e que de alguma forma ele perdeu esse processo, né, do crescimento dos filhos, da formação dos filhos, da evolução, o nascimento dos netos, né? Você já tem netos, meu pai mesmo tem, cara, três, três netas já. Então, e minha mãe tem mais de quatro netos já. Então, isso é um processo natural que acontece na humanidade, né? Na sociedade humana. As pessoas nascem, crescem, evoluem e se reproduzem, meu amigo. Então, é isso. E eu tentei fazer isso, esse feriadão, né, que teve agora do mês de abril, e além disso ainda emendaram alguns dias que teve o feriado do Tiradentes, que foi dia 21, mas também tinha sábado e segunda, que ficavam aí nessa intercalação de feriado, e deu uma ampla e me proporcionou muitos dias aí para que eu pudesse fazer um planejamento e chegasse até ali onde o meu pai vivia. Eu tentei fazer isso de todas as formas, mas de alguma forma findou que não foi possível chegar ali, né? Mas agora eu já sei o caminho, sei como fazer e sei que de alguma forma dá certo. Também verifiquei, por exemplo, as possibilidades de estar chegando até lá, aqui pelo meu município mesmo e também pelos municípios vizinhos, que é onde ele mora. E, cara, eu devia ter falado isso antes, né? Para não ponhar quem está assistindo isso aqui em uma questão de, de, cara, eu não estou entendendo nada. É, ele mora cerca de 180 quilômetros da minha casa. Daqui, lá onde ele mora, cerca de metade do trajeto é bem facilitado porque temos aí a Estrada do Pacífico, que passa aqui a aproximadamente 12 quilômetros de onde eu estou agora. Pegando a Estrada do Pacífico, tu sobe aproximadamente 80 quilômetros rumo a Assis Brasil, e na estrada de Assis Brasil, que é a Estrada do Pacífico, no quilômetro 59, você pega entrando cerca de 80, 70 quilômetros de barro, meu irmão, no rumo de dentro, rumo à fronteira com, com o Peru. Com o Peru e parece que é Bolívia, mas acho que é só o Peru mesmo. E eu tentei fazer essa logística, né, de todas as formas, mas tendei não conseguindo, até mesmo por causa dos recursos limitados, né? Eu verifiquei ali, cara, para ir lá, próximo à casa dele, estava custando cerca de R$ 600 você fretando uma moto de uma empresa de mototaxistas, né? Então, daria tornando inviável, uma vez que, cara, R$ 600 hoje no meu orçamento significa muito. E também notei, né, que houve um certo desinteresse dele, né, em estar ali fazendo um esforço dessa parte, né, porque eu falei, consegui falar com ele por telefone, e ele findou dizendo assim que não dava de eu ir. E assim, você dizer para um triatleta que não dá dele chegar a um lugar porque choveu e o ramal está embarrado, né, é quase como se você dissesse para ele, você não é capaz de fazer isso. Aí daí para cá, você chegar só até a entrada lá e dali para cá você não consegue vir. Eu me senti assim meio subestimado, sabe? Eu disse, não, é possível, sim. Inclusive, se eu tivesse descido lá no ramal e tivesse caminhado até aí, eu teria chegado no mesmo dia aí e teria passado um dia com o Senhor e teria voltado para casa. E de fato, mas findei ficando esperando ali a questão de transporte de outras fontes, né? E findei não conseguindo chegar até lá. Mas, de alguma forma, eu consegui fazer uma network, né, nesse processo todo e consegui criar umas ligações, verificar informações e, e isso, de alguma forma, vai contribuir para que no futuro, né, um futuro bem próximo, talvez daqui a um mês, dois, quando eu estiver de férias, tudo muito apertado de tantas atividades de aula,
Inclusive já tem uma atividade ali no laboratório, estou até usando o jaleco porque estou fazendo isso aqui de imediato. E vou para esse laboratório fazer essa aula lá e já só vou sair de lá com um monte de relatório para fazer, um monte de coisa para fazer. O estudante, cara, não tem tempo. Eu já estou, esses 10 minutos que estou usando aqui vai fazer falta para mim. Mas, com certeza, esse esforço que eu fiz lá, né, foram mais de, cara, eu saí sábado, domingo, segunda, voltei para casa terça-feira, cara. 4 dias nessa jornada. E eu me senti assim, sabe, cara, muito mal por ter que voltar sem ter que ter chegado até lá a casa do meu pai e, de alguma forma, é, fazer com que ele se sentisse abraçado, né? Abraçar ele. Acho que seria o mínimo dessa jornada que eu pudesse esperar, né? É um abraço dele e tentar reatar essa situação aí, uma vez que o passado, apesar de ter a sua influência no futuro, ele, se for mal, deve ser esquecido e também o perdão faz parte dessa situação. Então, quanto ao que ele fez no passado, acho que cabe a mim perdoá-lo e, de alguma forma, ainda que com ressalvas, dar-lhe a oportunidade de provar que as coisas poderiam ter sido diferentes e assim também mostrar para ele que é, Deus pode usar das pessoas que eram mais desprezíveis, né, na nossa família para nos libertar de alguma situação a qual nunca quisemos viver. Então, você que é pai, você que é mãe, acredite no seu futuro, no futuro da sua família e nos seus filhos mesmo, na sua geração, e acredite, que um dia ou outro Deus levanta alguém para ser uma luz na sua família e para mudar o futuro da sua família. Eu acredito que isso está acontecendo comigo e está acontecendo de forma muito rápida. Em 10 anos, eu saí de uma pessoa que não, 10, aproximadamente 12, acho que uns 15 anos, não sei, vou botar 15 anos aí para não errar. Eu saí de uma pessoa que não sabia ler, praticamente não sabia ler, para uma pessoa que hoje concorre aí a, a vagas que podem pagar entre 4 e 5 mil reais ou mais, né? E o cargo de analista, que é o cargo que eu almejo, de fato é uma realidade. Se eu conseguir isso, eu de fato vou trabalhar ao menos no primeiro ano, né, pessoal? Para mudar o futuro da minha família e verificar o quanto isso é possível. E com certeza vai dar muito certo. Seja o cargo de analista, ou um cargo que pague entre 5 ou 10 mil reais, não sei, eu acredito que já dê de começar a trabalhar aí nessa realidade. Porque nada é impossível. E aquele que quer, com certeza, ele tende a conseguir. Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito com Deus é um reino, meu amigo. E você com certeza terá uma grande responsabilidade de gerir aquilo que Deus ponhar nas tuas mãos. Porque, como eu costumo dizer, ninguém veio a esse mundo apenas para juntar patrimônios. A gente veio nesse mundo para cumprir uma missão, e essa missão, ela inclui também a nossa família. Fazer com que a nossa família chegue na terra prometida é essa missão. Um lugar onde emana leite e mel. Um lugar onde a paz e um lugar onde as dificuldades não serão mais essa barreira intransponível que se cria nesse mundo. E, infelizmente, os recursos econômicos, não sei se felizmente ou infelizmente, nesse momento eu tenho uma certa dúvida, os recursos econômicos, eles contribuem de forma significativa. Eu, no momento, sei que se conseguir atingir, e vou conseguir atingir, quando conseguir atingir, eu atingirei, e na verdade já tenho esse potencial intelectual e quando estiver com esse potencial consolidado economicamente, eu o farei. E não o farei em meu nome, mas farei em nome do Senhor Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado aonde quer que essa bênção possa chegar. Então é isso aí. Obrigado. Deus abençoe a todos.
Amém.